Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Salmo 8. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje reflete a soberania de Deus e a posição de Cristo como Senhor sobre toda a criação. E podemos aqui relacionar a uma possível compreensão da posição única de Jesus Cristo em relação ao mundo e à criação. Ele ecoa a ideia do domínio divino concedido a Jesus, que não só é filho de Deus, mas também aquele a quem foi dado o governo sobre todas as coisas criadas. Isso inclui o céu, a terra e tudo o que há neles. E devemos entender que a nossa vida não é para ser vivida para nós mesmos. A nossa vida é para ser vivida em Cristo Jesus. E quanto mais nós vivemos em Cristo Jesus, nós vamos entendendo a dimensão da humanidade e conseguiremos viver com mais facilidade o amor estendido ao próximo. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São Paulo da Cruz. E ele diz assim: recomendo muito a oração para o cristão, não longa, mas segundo o que permite o estado de vida. Vejamos, como assim o estado de vida? Se nós devemos procurar vivenciarmos a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso espírito permanente será de oração. Temos aquelas orações às quais nós refletimos mais, nos recolhemos, nos colocamos em silêncio, refletindo e meditando sobre os acontecimentos da vida e sobre nós mesmos. Mas temos também aquelas orações às quais exigem prática. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de amar, de ter prazer, de obter o lazer, tudo isso pode ser uma forma de orar. A oração é um estado de espírito e não simplesmente uma repetição de palavras onde muitas vezes podemos correr o risco de não estarmos atentos àquilo que nós estamos falando. Agora, no que diz respeito às nossas vidas, nós devemos estar atentos para vivenciar bem o nosso amor em Deus e com o próximo. Na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23, Paulo traz orientações e até mesmo aconselhamento. E é uma passagem rica em significado espiritual, destacando a oração de Paulo pela igreja de Éfeso, sua profunda gratidão pela fé dos crentes e a elevação de Cristo à autoridade suprema. E quando ele expressa sua gratidão a Deus pela fé dos efésios e pelo amor que eles demonstram para com outros crentes, ele também ora para que eles tenham uma compreensão mais profunda de Deus, uma revelação espiritual, e que sejam iluminados em seu entendimento para conhecerem a esperança do chamado de Deus, as riquezas da herança em Cristo e a grandiosidade do seu poder. E podemos perceber nos versículos 15 ao 16 a gratidão pela fé e amor dos Efésios. Versículos 17 ao 19, oração pela iluminação espiritual. Os versículos 20 ao 23, Cristo exaltado acima de todas as coisas. E nesse sentido, o que podemos tirar como mensagem de hoje é a fé e amor como pilares da vida cristã. Como está a nossa fé em Deus? E temos demonstrado isso pela manifestação no amor ao próximo? Podemos também refletir sobre o conhecimento profundo de Deus. Jamais conheceremos Deus tão profundamente a tal ponto que não precisaremos de conhecer mais. É uma constante busca, é um relacionamento contínuo.
E o poder de Deus em ação em nossas vidas, tudo isso para fortalecer a nossa fé e acreditar mais ainda no amor de Deus para conosco. E tudo isso nos convida a viver à luz da esperança, da herança e do poder de Deus em nossas vidas. Novamente, a nossa caminhada, aquilo que somos, deve ser para ser vivenciado em Cristo. E no Evangelho de hoje, em Lucas 12, dos versículos 8 ao 12, é uma passagem que Jesus fala sobre a importância de reconhecer publicamente a sua fé, as consequências de rejeitar o Espírito Santo e a confiança em Deus para nos guiar em tempos de perseguição. Jesus começa falando sobre a confissão pública da fé, dizendo que todo aquele que o reconhecer diante dos homens, ele também reconhecerá diante dos anjos de Deus. No entanto, quem o negar será negado no céu. Ele também alerta sobre o pecado contra o Espírito Santo que não será perdoado. E vejamos, se Jesus perdoa, ele é misericórdia, pode haver algum pecado que não seja perdoado? Bom, em conformidade com o texto de hoje, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado já não é perdoado. Mas blasfemar não é pura e simplesmente dizer palavras contra. Se da mesma forma que a oração é um espírito e um estado de vida, blasfemar também é um espírito e estado de vida da pessoa que constantemente rejeita a graça de Deus. E Santo Tomás de Aquino, ele até reflete sobre os pecados contra o Espírito Santo, onde diz que a blasfêmia ela é alimentada e sustentada pela impenitência e malícia. Ou seja, a pessoa já não quer mais ter uma busca espiritual para melhorar. Ela acha que ela não tem necessidade de nenhuma mudança. E isso é uma rejeição ao próprio sentido de conversão. Então, blasfemar pode ser sim manifestado por palavras, mas quando de fato é manifestado por palavras, pode ter certeza que no interior daquela pessoa ela já está em plena rejeição de qualquer possibilidade de salvação. Sim, é possível que a pessoa rejeite conscientemente a salvação, seja no estado permanente de consciência de práticas maliciosas, seja no estado permanente de uma consciência perversa, que ao invés de buscar reconhecimento de suas falhas, a pessoa gosta de justificar aquilo que está fazendo de errado. E nesse sentido, não há mudança. Não há possibilidade nem de conversão, de uma mudança de consciência, uma mudança de vida, e com isso há uma rejeição da graça de Deus. Nós não somos perfeitos, nós caminhamos rumo à perfeição. Quem nos aperfeiçoa é o próprio Deus. E o Espírito Santo sempre convertendo os nossos corações para que de fato possamos ser pessoas melhores. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.